Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, eu, professor Viegas, professor Elton Dornelles e o professor Felipe Vidal Fraga. E hoje nós temos a convidada, a professora Rejane de Oliveira, que é ex-presidente do CEPERS. É um prazer estar aqui de novo conversando com vocês. É um prazer grande mesmo de conhecer a professora Rejane nessa live, porque eu sempre a vi à distância, né, nas assembleias, mas tem um olhar, assim, uma visão dela de uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, uma imagem extremamente positiva para mim que eu guardo, né? Então, assim, é um grande prazer. É um grande prazer ter você aqui, professora. Assim, a gente teve uma live semana passada com a presidente, né? Onde a gente centrou algumas perguntas aí sobre a questão dessa pandemia, da volta às aulas, do papel do sindicato e tudo mais, né? E eu vou meio que me centrar por aí depois, na hora das perguntas, né? Para a gente ter alguns questionamentos que nós, assim, que estamos na sala de aula, estamos na escola, a gente tem um olhar, né? E a gente também tem o olhar dos nossos colegas que muitas vezes não são participantes ativos na política sindical, né? Bom, mas é isso, é um prazer tê-la aqui, tá? Então nós convidamos a professora Rejane aí já com a intenção de promover uma discussão sobre o sindicato aqui, talvez até uma certa formação sobre o sindicato, porque eu vejo muito nos colegas assim de verem o sindicato e acharem que é uma coisa só, uma coisa muito coesa, que é tudo igual dentro do sindicato, e não verem que o sindicato é muito análogo digamos que a política real, digamos assim, e onde existem muitas correntes, muitas posições dentro do sindicato. Então acho muito legal a gente poder mostrar essas diferentes posições dentro do sindicato, mostrar de que existem oposições à direção central do sindicato, né? E então nós convidamos a professora Rejane, que é a ex-presidenta aí antes da atual, né? Que também é oposição à direção central. E eu acho que esse bate-papo vai ser muito saudável para a gente promover, então, essa grande informação sobre a atuação sindical e de como fazer a luta dentro do sindicato. Então, meu nome é Rejane, sou professora em Porto Alegre, hoje aposentada, e fui presidente do CEPERS por 2 gestões, o que tenho muito orgulho, porque representamos, enquanto direção, uma categoria que tem uma história de luta e um sindicato reconhecido em todo o país, inclusive fora do país, pela sua trajetória de luta, pela sua capacidade de representar a categoria e organizar a luta da categoria. Acho que esse processo que nós estamos vivendo hoje é um processo bastante difícil e que a gente tem aí as críticas e vamos expressá-la neste programa, e que não são críticas pessoais, mas são críticas tanto no que diz respeito ao papel que o sindicato vem cumprindo à luz da política da direção, como também a questão de como conduzir, o método de conduzir a luta, que também é um outro elemento do debate. Eu já vou iniciar com uma perguntinha bem... meu Deus! Considera que as ações da atual direção do CEPERS, né, elas estão sendo efetivas nesse momento atual que nós estamos vivendo? Olha, nós achamos que a classe trabalhadora ela vem sofrendo ataques, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em nível de Brasil e de mundo, né? Porque o capitalismo ele é internacional e ele ataca os direitos da classe trabalhadora de conjunto. Agora, quando o capitalismo ele vive as suas crises e a classe trabalhadora sofre com ela, as ferramentas de luta da classe trabalhadora, sejam os sindicatos, sejam as centrais, elas tomam uma importância enorme, porque é a partir dessas ferramentas de luta que nós podemos resistir aos ataques e, inclusive, ajudar o conjunto da classe trabalhadora e a sociedade a derrotar os representantes do projeto capitalista e superar aí os ataques que a gente vem sofrendo. Então, o que nós achamos? Nós achamos que a direção do CEPERS
ela vem errado. Fazem 6 anos que nós estamos vivendo essa gestão. Durante esses 6 anos, nós só tivemos derrotas, nós não tivemos nenhum avanço. E nós não tivemos avanços não só no sentido de que a gente sabe que o momento é difícil, mas nós tivemos um marco neste último período, no último ano, coisa que nenhuma direção do CEPERS fez, e nós já fomos oposição de outras direções, assim como outros setores já foram oposição quando nós éramos direção, mas é a primeira vez nesta gestão do CEPERS que uma direção negocia um direito conquistado pela luta da categoria, como foi o nosso plano de carreira. A direção do CEPERS, enquanto nós estávamos em greve para defender o nosso plano de carreira, 10 dias antes da votação, a direção defende o final da greve, numa votação super apertada, porque a categoria, quando vê que a sua direção não quer mais a greve, ela fica insegura de continuar fazendo, né, o movimento paredista. E aí a direção, logo depois, a direção negocia com a bancada do governo Eduardo Leite o nosso plano de carreira. Então, nós achamos que quebra um princípio importantíssimo, que é o princípio da autonomia e independência do sindicato em relação a governos e partidos, quebra o princípio de que direitos conquistados, fruto da luta da categoria, não se negocia, e causa um marco na história do CEPERS, agora neste último período da pandemia, quando a nossa categoria, e todos nós já não somos jovens ou estamos no grupo de risco, e a direção numa assembleia defende que cada um vai negociar na sua escola, ou seja, a política do vire-se quem puder. Isto coloca em risco um marco importante de qual é o papel de um sindicato. O papel de um sindicato não é de organizar uma categoria de forma coletiva, não é de fazer a luta coletiva, não é de buscar uma pauta que atenda toda a categoria, porque se a categoria chegar à conclusão de que ela tem que caminhar sozinha, nós vamos ter um problema da falta de credibilidade da ferramenta de luta que é o sindicato. E nós defendemos o sindicato, nós achamos que todos os sindicatos são importantes, que as centrais sindicais são importantes, que as ferramentas de luta da classe trabalhadora são muito importantes. Então, nós achamos sim, que essa direção vem errando, ela coloca em risco a história do CEPERS, ela aceitou acabar com o nosso plano de carreira e ela desrespeita princípios históricos do movimento sindical que, na nossa avaliação, isto pode sim botar a perder toda uma história que nós construímos ao longo da história do CEPERS. Ah, pois é. Ué, tu tá parecendo aqueles narrador de futebol com esse headset. Deixa comigo. É o seguinte, professora Regiane, eu vou puxar mais para o lado da questão da interação entre o sindicato e a categoria, né? Porque eu já passei por diversas escolas, eu estou há 20 anos no serviço público, aí, como professor do magistério, e algumas coisas chamam atenção, assim, né? Que é essa relação propriamente dita, né? Assim, nós temos um histórico sindical que, sei lá, até o final da década de 90, a gente poderia fazer uma leitura, né? Que eu acho que há mudanças muito radicais aí no contexto dessas transformações que aconteceram aí, né, nas garantias trabalhistas e tudo mais, né? E eu vejo também assim nas relações de comunicação propriamente dito, né? Eu sinto assim, apesar de muitas lutas, que a gente tem um distanciamento do sindicato com a categoria. Parece que não dialoga com a grande parte da categoria, principalmente aquelas pessoas que têm um certo interesse, mas que não têm a consciência que a gente tem, né? Não consegue ter o entendimento que a gente tem. É verdade. E o sindicato tem que se aproximar disso, tem que se aproximar, né? Porque a gente vai para as escolas, né? E a gente que tem um pouquinho mais de consciência, a gente apanha bastante, né? Tentando trazer o pessoal para a luta sindical. E a gente nota que o sindicato fica distante disso. E hoje nós
temos essas mídias sociais aí que são fundamentais, né? Eu considero fundamental porque o jovem hoje já não tem o mesmo olhar, né? Para certas figuras públicas que ele tinha antigamente. Porque hoje ele vê nas lives aí artista famoso, cantor, não sei o quê, né? E eu também não noto uma ação do sindicato para aproveitar isso, né? A presidente disse que vai investir numa TV web, né? Mas assim, qual é a sua opinião, né? Como é que a gente faz para se aproximar da categoria, que a categoria realmente comece a ter uma participação mais orgânica, comece a entender realmente o papel do sindicato, né? Porque senão parece que a gente fica discursando para 30%, 40% da categoria. Isso. 60%, 70% não entende o que a gente está dizendo. E isso para mim é fundamental, porque para a questão da credibilidade, né, da representatividade, da legitimidade. Hoje, se a gente fosse analisar por esse aspecto, o nosso sindicato tem uma legitimidade muito complicada, porque grande parte das pessoas só criticam nas escolas o sindicato, né? E aí, como é que a gente faz para mudar esse contexto? Eu sei que é uma tarefa complicada, mas eu acho que hoje a gente tem mais instrumentos para fazer isso. Então seria essa coisa da política da comunicação do sindicato. Olha, nós achamos que o primeiro passo para a categoria estar próxima do sindicato é a categoria confiar na sua direção e compreender na prática, e não adianta fazer discurso, tem que ser na prática, de que o sindicato é a sua fortaleza. Ela sai para a luta, ela enfrenta o governo, ela enfrenta o patrão, e quando o patrão vem, porque a luta já diz, né? O outro lado também vai lutar, por isso a palavra é luta, né? A gente não vai lutar sozinho, tem o outro lado. Quando o outro lado vem para cima da categoria, que é o governo, o sindicato ele tem que ser aquela muralha que recebe a categoria e tem estratégias para proteger a categoria. Porque senão a categoria faz uma luta, ela não sente que o seu sindicato dá segurança, e aí o que ela faz? Na próxima ela tem receio de ir para a luta porque não tem o seu sindicato. Sim. Então, por exemplo, nós fizemos greves durante a gestão agora desta atual direção, e todas as greves que nós fizemos, as greves acabaram sem o acordo final de greve. Todas as direções passadas, independente de eu gostar delas ou não, cumpriram um papel. Já faz a greve e, quando está terminando a greve, antes de terminar a greve, senta com o governo e faz um acordo de final de greve, que é a recuperação das aulas e é também, né, a consideração dos dias recuperados e o salário garantido. Qual é o nosso problema? O nosso problema que é a direção. Primeiro que as greves acontecem quando a oposição consegue ganhar na Assembleia a proposta de greve. A direção nunca tem disposição de fazer uma luta e de enfrentar o governo. Segundo, que quando ela sempre propõe terminar a greve, e quando termina a greve, não faz um acordo e a categoria tem o seu salário descontado. E aí a categoria que já tem um salário baixo fica com medo de fazer a próxima greve. Agora, a última greve, a categoria teve durante 6 meses o seu salário descontado. Então, nós achamos que primeiro tem que ter uma confiança na direção. Segundo, que eu acho que a direção de um sindicato ela tem que abrir várias portas e várias janelas, com o objetivo da luta. Tem que abrir a porta da formação, a outra porta da cultura, a outra porta da comunicação, a outra porta da questão das opressões, mulheres, negros, a questão das LGBTs, indígena. Nós temos que abrir várias portas e janelas dentro do sindicato para que as pessoas compreendam o papel de um sindicato e venham para a luta. Agora, quando se tem uma direção como esta, que diz o seguinte para a categoria: nós vamos nos vingar nas eleições. Ela coloca todas as expectativas nas eleições e não na luta da categoria. Eu sempre digo, não é que nós sejamos bons e a direção é má. É uma questão de visão política.
a direção do CEPERS, ela deposita todas as expectativas na institucionalidade. Ela diz o seguinte para a categoria: nós vamos mostrar no voto que nós reprovamos a política do governo. Só que aí vem outro governo, e dentro do Estado burguês, qual é o governo que vai atender as demandas da categoria? A categoria vai ter que lutar em qualquer governo. Exatamente. Porque a disputa das verbas públicas, os altos salários estão disputando, e nós, que somos dos baixos salários, vamos ter que disputar através da luta. Então, a estratégia da categoria, da direção é errada. Então, ela parece que a categoria rifa os direitos da categoria para apresentar a sua candidatura como salvador da pátria. E com uma categoria sofrida como esta, é um crime. É um crime rifar os direitos da categoria, apontando o caminho das eleições. Uma direção de sindicato tem por obrigação apontar para a sua categoria a luta, o protagonismo da luta e das suas conquistas. E acho que a comunicação precisa ser o carro-chefe de tudo isso. De uma linguagem para a categoria que conduza para a luta, uma comunicação que fale duro com o governo. A direção, há pouco tempo, fez uma campanha. Leite nos escute. Ora, alguém acha que a política que o governo está fazendo é porque não nos escuta, é porque não nos ouve? Ou porque tem um projeto danoso para a classe trabalhadora e que é representado pelo Eduardo Leite aqui no Estado, pelo Bolsonaro no país, e que ataca os nossos direitos porque quer responder à política do capital. Então, nós achamos que estes erros levam a categoria a uma grande derrota. Estes erros, por exemplo, a direção começou a sua gestão convidando o Sartori para tomar café lá no CEPERS. Um café regado a sorrisos. Com um governo como o do Sartori, ou como o do Leite, ou qualquer governo, precisa haver um distanciamento de uma direção representativa da classe trabalhadora, porque nós sempre vamos estar do outro lado da mesa. Se uma direção não compreende que ela vai estar do outro lado da mesa, negociando com o governo em nome de uma categoria valorosa como esta, ela não sabe qual é o seu papel. Isso é um vírus, tem que deixar bem longe. Não vale botar o leãozinho aquele, hein? Não vale. Sabemos que essa semana saiu essa liminar obtida pelo sindicato, então, né? Não sabia. Mas, mesmo assim, o governo manteve a orientação de que as escolas têm que abrir a partir do dia 26 e ainda adiantou, trouxe para antes as escolas de ensino fundamental, né? Então, saiu essa liminar e, a princípio, por causa da liminar, as escolas poderiam não abrir, reunir conselho escolar e tudo para fazer isso, mas, mesmo assim, eu sinto que os colegas não estão muito seguros quanto a essa questão, assim. Então, como a Regiane entende mais um pouco dessa parte jurídica e tudo, eu acho que ela poderia nos dar a visão dela sobre o que as escolas acham que devem fazer essa semana, né? Essa questão de reunir o conselho escolar, sobre abrir ou não, de que forma a gente pode, então, enfrentar essa determinação e se respaldar com essa liminar, né? O que a Regiane, qual a visão dela sobre isso, que ela poderia nos orientar. Eu acho que na Assembleia do CEPERS, a categoria tomou uma decisão de que não irá para o trabalho presencial em defesa da sua vida e da vida dos estudantes. Essa foi uma deliberação de assembleia. E nós compreendemos que essa desobediência civil e necessária para garantir a vida, porque o governo quer nos botar no corredor da morte, tanto os educadores quanto os estudantes e suas famílias, nós apresentamos a proposta da greve sanitária. A greve sanitária não significa que nós paramos de trabalhar, nós vamos continuar com as aulas remotas. A greve sanitária é a greve do trabalho presencial
em defesa das nossas vidas. Esta foi a proposta que nós defendemos, a direção foi contra e não foi aprovada. Mas aí o que foi aprovado é que que os conselhos escolares devem tirar posição, que as escolas devem se manter fechadas, e temos que pressionar os prefeitos para tirar posição de que as escolas devem permanecer fechadas. Mas a gente sabe que os prefeitos, eles vão resistir até por ali. Daqui a pouquinho o governo começa a pressionar os seus partidos e tal, e daqui a um pouquinho vão dizer que pode abrir as escolas. Assim como as bandeiras do Eduardo Leite, que foi uma farsa. A bandeira era de vermelha, dava um pulo para o amarelo e daqui a pouquinho voltava para o vermelho, porque havia uns anúncios dos casos de Covid, então o governo tinha que voltar para a cor vermelha. Então, assim, tudo isso faz parte de uma política e que os empresários pressionam o governo e o governo cede para os empresários que querem abrir tudo porque o lucro está acima da vida. Então, o que a gente acha que, por exemplo, essa liminar não vai segurar por muito tempo. Então, qual é a nossa visão? A visão é que é necessário chamar uma assembleia da categoria para a categoria decidir, porque a categoria decidiu que ela não queria fazer uma greve naquele momento, mas que a direção deveria chamar uma assembleia se assim o governo anunciasse efetivamente o início das aulas presenciais. Se o governo está anunciando as aulas presenciais, tem que chamar uma assembleia para a categoria ver o que vai fazer. Qual é o dilema que nós estamos sofrendo? Depois da assembleia, o governo fez decretos e ordens de serviço de todas as ordens. Primeiro, o governo disse que os professores e funcionários contratados que ficarem doentes por mais de 15 dias serão substituídos. Ora, o governo primeiro chama para a escola, põe no corredor da morte, e aí se a pessoa ficar doente, ela é demitida. Segundo, o governo diz que se o professor e o funcionário estiver numa escola e que ela for contaminada por Covid, fecha a escola e o professor e o funcionário vão para outra escola correr risco de vida. Então, isto é um crime. Então, nós estamos recebendo, todos os dias, nós recebemos ordem de serviço e decretos do governo para botar a nossa categoria em risco. Vejam, o governo está mandando 3.000 litros de álcool para as escolas que não têm onde guardar. Chama o bombeiro diz, eu não tenho o que fazer com isso aí está errado, não pode ter essa quantidade de álcool. Ou seja, não tem um planejamento do governo no sentido de proteger a vida das pessoas. Tem escola que não tem nada, nem máscara, nem álcool, nem funcionário para garantir a higienização da escola. E tem escola que eles mandam 3.000 litros de álcool e nem os bombeiros querem se responsabilizar por aquilo, porque as direções chamam os bombeiros para se proteger, porque sabem que aquilo ali é uma bomba que está ali no meio, pode estar no meio dos alunos se as aulas começarem. Então, nós estamos numa situação muito difícil e nós achamos que a categoria deve lutar, não deve ir para as aulas presenciais, nós devemos continuar com as aulas remotas e nós precisamos chamar uma assembleia para definir a greve sanitária, que é a greve do trabalho presencial. E por que tem que chamar de greve sanitária? Porque é o guarda-chuva que vai proteger a categoria. Se a categoria simplesmente fizer uma desobediência civil de não ir, ela pode ser considerada abandono de emprego, ela vai ganhar as faltas para além das faltas justificadas, ela pode sofrer uma série de punições. Mas se ela estiver debaixo do guarda-chuva de algo legal, que é a greve, que está na Constituição, um direito de greve, aí a categoria fica mais protegida. É verdade, nós tivemos o desconto da greve. Agora ninguém consegue, o governo não consegue demitir, o governo não consegue afastar as pessoas que estão em greve, porque a greve é um direito legal. Então nós achamos que essa desobediência civil de não ir para as escolas, para o trabalho presencial, tem que estar
protegida sobre o guarda-chuva da greve. O Elton falou ali da questão de faltar diálogo, né, através das mídias aí, da internet, ou até mesmo por uma televisão, mas também será que não falta um diálogo assim, mais incisivo? Eu não sei, eu acho que eu sou o que pode falar mais assim, da visão de fora, porque eu não sou ligado, né, ao sindicato. O Felipe aí e o Elton são, né? Então eu não sei bem como é que funciona a estrutura de pessoal, né? Mas às vezes eu acho que falta um pouco de ter visitação nas escolas. Nesse momento agora que está tendo plantão, né? Se de repente o pessoal do CPERS fosse e conversasse mais com os diretores e diretoras, né? Para esclarecer mais a situação, né? Porque, por exemplo, assim, muitos deles, eu fiz uma live aqui com diretores, né? E algumas delas montaram o COI, né? E decidiram que não teria como abrir a escola. Mas, em compensação, outras escolas, assim como aconteceu na minha, decidiram que vão abrir, né? Um COI formado por pessoas que não têm habilitação técnica, né? Não são engenheiros de segurança do trabalho, não são técnicos em segurança do trabalho, e que eu, para mim, acho que é totalmente inválido essa análise, né? Se a pessoa não tem formação na área, né? Então, assim, não teria esse apoio que você estava falando agora há pouco, não teria como o pessoal do CPERS ir nessas escolas e conversarem com os diretores e diretoras, né, esclarecer a situação. Agora mesmo, essa semana, teve escolas que mesmo com a liminar estavam abertas. Né? Que eu, sinceramente, eu não consigo entender por quê. Se tem uma liminar, tu mesmo está desrespeitando uma decisão judicial, né? E tem escolas, como posso citar um exemplo aqui, o Becker, né? O Becker passou a semana toda aberto, mesmo depois da liminar. Será que não está faltando também essa presença maior do CPERS? Eu noto uma presença grande quando é em época de eleições, né? Aí aparece vários pessoal lá do CPERS, lá no Feijó, por exemplo. Mas em outras épocas, tu quase não vê. Eu acho que o trabalho de base que o sindicato precisa fazer é justamente dentro das escolas, né, para trazer os educadores, professores e funcionários para aquilo que deveria ser a política do CPERS. Acho que o trabalho de base é fundamental, porque eu lembro que na nossa gestão a gente discutia na direção a necessidade de fazer, por exemplo, uma greve, ou a necessidade de fazer uma campanha de mídia. A gente fazia isso, mas pensava na direção e ia para as escolas para mostrar a importância daquela política, para dizer para a categoria que nós iríamos fazer isto, e nós, quando chegava ao ponto de botar um outdoor denunciando o governo, que sempre eram outdoors duros de denúncia do governo, a categoria já estava preparada para aquilo, animada para ajudar a divulgar, e este é um processo, tudo. Por exemplo, o sindicato decide que tem que fazer uma greve para defender a vida da categoria, o papel da direção era percorrer todas as escolas para garantir que a categoria, e se comunicar com a categoria. A gente vem há um tempão pedindo para a direção botar o conteúdo do que nós discutimos no Conselho Geral na mídia, porque isso vai despertar na categoria este ânimo para a luta, essa vontade de resistir. E a direção sempre se colocou contra. Agora, nas portas da eleição, disse que vai fazer uma campanha de mídia. Mas nós achamos, sim, que o trabalho de base é fundamental. A categoria só vai se envolver efetivamente se ela for convencida, e para ser convencida tem que ter muito diálogo com a categoria, e as direções de escola que são eleitas pela Lei de Gestão Democrática e devem sim responder à comunidade escolar e não ao governo, por isso são eleitas. Acabou-se o tempo que as direções eram indicadas pelo governo. Então, quem elege a direção é a comunidade escolar. Então, a direção tem que prestar conta para a comunidade escolar. É verdade. E
é papel da direção dialogar com as direções sobre o seu papel dentro da gestão democrática, assim como é papel da direção construir políticas para ser dialogada com a comunidade escolar, para que ela compreenda também que ela é que elege a direção e ela pode exigir da direção a política que for traçada pela comunidade escolar. Então, eu acho que as direções que acabam, vamos dizer assim, sucumbindo à pressão do governo, ela precisa sentir que o sindicato está do lado dela. Ela precisa sentir a força do seu sindicato. Logo depois da nossa última assembleia, que a direção se colocou contra a greve sanitária, que tirou essa política, que vamos pressionar aqui, pressionar ali, cada um vai se virando do jeito que dá. Logo depois, acho que o governo largou uns 10 decretos ou ordem de serviço, todos nos atacando. E as direções começaram a chamar os professores sob pressão do governo. Claro que não são todas as direções, tem direções resistindo maravilhosamente bem. Agora, por que faz isso? Porque não ouviu do seu sindicato aquela força e aquele poder de dizer: nós vamos enfrentar este governo e vamos salvar a vida da nossa categoria. Nós já perdemos difícil acesso, os aposentados passaram a ser cobrados da alíquota do IP, nós perdemos o nosso plano de carreira. Então, o governo vem avançando sobre os nossos direitos, já nós não temos mais nada para perder. Agora é só a vida mesmo. E aí, se as pessoas me dizem, e o salário, e as férias, bom, de que adiantará o salário? O medo de perder o salário, que é legítimo. Agora, de que adiantará o salário e as férias se nós não garantirmos as nossas vidas? Isso que tem que estar na pauta da categoria. Verdade. Locutor Elton. Antes de Elton fazer pergunta, só para não fugir dessa questão da comunicação do sindicato, né? Eu queria só complementar, por exemplo, assim, não há um canal da direção central do sindicato direto com os diretores de escola. Primeiro, quando os diretores de escola concorrem, não há nenhum suporte, né? Porque já faz tempo, desde que eu sou sindicalizado, que eu tenho uma briga de que o sindicato tem que ter, nas campanhas da direção de escola, um suporte para membros que fazem a luta dentro dos sindicatos concorrerem à eleição dentro das escolas, para se tornarem diretores, né? Porque eu vejo os diretores muito perdidos, em média os diretores que eu conheço, nenhum é nem sindicalizado, ou os que são não participam do sindicato, né? E mesmo nessa questão da comunicação do sindicato com as escolas, existe um grupo no WhatsApp, que é da direção central, onde eles nos mandam as mesmas publicações que eles postam no Facebook, né? Disso eu não preciso, eu olho no Facebook, não preciso estar num grupo de WhatsApp onde tem as mesmas publicações do Facebook, né? Não existe nenhum canal onde eu, como diretor, tenho uma dúvida e quero perguntar diretamente do sindicato, né? No meu caso, eu ainda tenho a sorte de participar de um núcleo que é de oposição, de poder perguntar para os diretores do núcleo, né? Mas falta um canal de comunicação direto com o sindicato ou com a direção central mesmo, que tem mais estrutura para isso, porque a direção central tem mais estrutura que os núcleos para fazer esse tipo de trabalho, né? De incentivar os diretores, como o Sandro disse, visitar as escolas. Nesse momento não precisava nem visitar presencialmente, né? Podia ter por semana ou quinzenalmente reuniões com os diretores de escola, falando: pessoal, a determinação do governo foi essa, o que vocês podem fazer? Só que há um completo abandono, assim, né? E os diretores se sentem abandonados e muitas vezes nem se filiam, eles saem do sindicato, né? Então é uma questão simples, assim, de ter um canal de WhatsApp onde eu possa perguntar, onde eu possa ter contato com o jurídico, né? Aqui no 20º Núcleo eu sei que eu posso com o jurídico do 20º Núcleo, que acaba me dando suporte, né? Mas faz falta uma divulgação com a direção central, que tem mais estrutura de dar um suporte para as direções, né? Porque os diretores não são filiados, não participam, e pior do que isso, né? Tem alguns diretores que fazem o papel de governo dentro das escolas, a gente sabe, exatamente por não se colocar colegas que fazem a luta dentro do sindicato nas direções de escola, né? Nessa linha de raciocínio aí que o Felipe está falando, por exemplo, teve uma assembleia online agora, né? Primeira, inédita, essa coisa toda. Muita gente nossa aí elogiou
porque o pessoal do interior achou importante. Nessa mesma linha, o sindicato poderia fazer uma assembleia com aquelas pessoas que estão nas escolas, que são militantes da luta, são militantes sindicais, estão sempre na luta, fazer uma assembleia com esse pessoal, sabe, para discutir política para essa realidade, né? Que nem disse o Felipe, a gente se sente sozinho, não só os diretores, nós também, né? Eu nunca quis ser diretor. Não. E eu já tomei muita porrada, já tive que sair muito de escola já por causa de se posicionar. Você é maluco, é? E hoje a gente vê que há essa possibilidade de trazer, né, que nem o Felipe falou, trazer o pessoal para perto. Porque senão a gente fica com a ideia que a esquerda é um caminhão de células, né? Não, o Elton não é ligado à célula tal, então deixa ele fora, se botar ele vai falar coisa que não deve falar. Mas a gente fica com essa impressão, né? E aí é uma coisa muito louca, né? Porque eu acho assim, tudo bem, a gente sabe que as pessoas no sindicato têm partidos de esquerda e tudo bem, mas eu acho que tem que ter uma política sindical, entendeu? A questão dos partidos, ela existe, é lógico, nós sabemos por quê e tudo mais, mas a pessoa, o professor tem que perceber o sindicato, claramente, né? Isso tem que ficar bem evidente. E também tem agora, assim, saindo um pouco dessa linha, o fenômeno aí dessa coisa horrível aí que é o bolsonarismo, né? Sei. Né? É que nem botar o lobo para cuidar das galinhas. Né? É que nem botar o lobo para cuidar das galinhas. Eu não entendi o que ele falou. Isso é um absurdo, né? Principalmente numa categoria que nem professores. Isso dá uma imagem muito negativa para nós, assim. Como é que professor não luta? Como é que professor não para? Como é que professor vota numa porcaria dessas, né? Helder, mas ao mesmo tempo, assim, complementando o que tu está falando, esse é o mesmo pessoal, agora colegas nossos, né, que defendem até voltar às aulas, né? Eu não consigo entender que tem colegas que dizem que preferem voltar às aulas mais do que, e não pensam na questão da segurança, né, da saúde, né? Então esse é o mesmo pessoal que bota nesses caras aí, né, Elton? Uhum. É isso aí. Uhum. É isso aí. Eu acho que nós estamos enfrentando um governo proto-fascista de ultradireita, e um governo que se elegeu, inclusive, com o voto de parte da classe trabalhadora. Nós, por exemplo, nós vemos colegas que carregam bandeiras conosco na rua, na luta, carregam faixas conosco na luta e votaram no Bolsonaro. E aí a gente tem que se perguntar por quê? Essas pessoas são de ultradireita, são proto-fascistas? Não. Nós tivemos uma parcela grande da classe trabalhadora que votou no Bolsonaro porque estava desiludida com a política. Esse ano teria eleição para os CEPERS, né? E não sei como é que vai ficar. Na semana passada nós conversamos com a presidente Helenir, ela disse que em função da pandemia teve que ser adiado, né? Eu não sei se vai ter ainda esse ano ou não, né? Mas no caso de ter, você é candidata? Na realidade, o Conselho Geral do CEPERS, ele deliberou que no primeiro conselho presencial nós iríamos discutir o calendário das eleições do CEPERS, né? Nós estamos vendo aí que se abrir as escolas e a direção não tiver uma política para proteger a categoria, então o CEPERS vai fazer o conselho presencial, porque não é possível que a categoria esteja desprotegida e as lideranças do CEPERS se protejam, né? Então, eu acho que uma coisa também depende da outra. Então, se tiver política para a categoria garantir a sua vida, nós não temos problema de adiar a eleição. Agora, se a direção não sustentar uma luta para proteger a categoria, aí nós vamos querer eleição também, porque aí, por que a categoria vai ficar à mercê do Covid e a direção vai ficar protegida? Então, vamos fazer eleição. Então, é isso que nós achamos. Sobre a questão da candidatura, nós avaliamos sempre que a gente que tem eleições no CEPERS, a gente sempre avalia como é que a categoria está se sentindo, se a categoria está motivada ou não,
se a categoria está precisando de renovação, se a categoria está precisando de resgatar o que viveu no passado, que mostrou que tem um saudosismo do passado. Essa caracterização é que vai apontar nós somos oposição, nós vamos ter uma chapa de oposição, mas é a partir desta caracterização que nós vamos ver qual é o melhor perfil para ser a candidata a presidente da nossa chapa ou o candidato a presidente da nossa chapa. O mais importante que nós achamos é o programa da nossa chapa. É um programa que tem que garantir princípios básicos do movimento sindical, autonomia e independência. Direitos conquistados não se negocia. O papel do sindicato é para lutar e proteger a sua categoria. Que a luta do sindicato não pode ser só corporativa, tem que entender que tem o sistema capitalista que precisa ser derrotado e o CEPERS, com o seu tamanho, a sua estrutura e o seu reconhecimento pode ajudar nesse sentido que, inclusive, vocês estão falando no sentido da comunicação, como nós ajudamos a derrotar o sistema capitalista, cumprir o papel enquanto um ente político também, porque quando nós derrotamos o capitalismo, nós estamos salvando a categoria. Então, esse papel o CEPERS também tem que ter. Então, nós achamos que também a democracia interna, por exemplo, hoje, quem ganha as eleições do CEPERS pode ganhar por 2%. Dirige sozinho o CEPERS, aquela chapa dirige sozinho. Nós defendemos a proporcionalidade. Nós achamos que se tem 5 chapas, uma faz 10%, a outra faz 30%, a outra faz 50%, e mais 2 fazem 5%, cada um entra na direção do CEPERS pelo seu tamanho, pela sua representatividade. E assim toda a categoria estará representada. E será um papel da direção fazer síntese das diferenças para aquilo que é o melhor para a categoria. Assim como nós achamos que é necessário acabar com o presidencialismo, porque muitas vezes falta unidade no CEPERS por causa da briga de quem vai ser a presidente do CEPERS. Nós achamos que o personalismo não ajuda. Nós achamos que ter uma direção colegiada, onde todos têm o protagonismo e o seu papel, é que pode fazer com que esse sindicato tenha uma nova vivacidade, uma categoria mais animada e pronta para a luta. Nós já tivemos a categoria com muita coragem de fazer a luta. Nós já acordamos a IEDA 6 horas da manhã, quando queria acabar com o nosso plano de carreira. Nós fomos para frente da casa da IEDA, fomos acordar a IEDA para dizer que nós estávamos dispostos a tudo para manter o nosso plano de carreira. A categoria estava lá lutando, porque estava animada, porque tinha uma direção que enfrentava o patrão que queria lhe atacar. Nós precisamos retomar essa coragem, esse ânimo e essa vivacidade do CEPERS. Só para antes de passar para o Elton ali, eu queria complementar essa questão da eleição aqui. Também esteve a Neiva aqui e eu comentei para ela da situação que ocorreu lá no Pepsi On The Stage, lá que foi em 2015, né? Sim. E mesmo com toda a categoria mobilizada a favor da greve, inclusive lá no FEJOP, que é muito difícil o pessoal entrar em greve, nós entramos em acordo numa segunda-feira por fazer a greve. Eu consegui convencer vários colegas na época, e quando chegou na sexta-feira, a direção já entrou decidida em terminar com a greve, né? Mesmo depois desse ocorrido, com muitas críticas, essa direção se reelegeu. É uma coisa que eu tenho dificuldade de entender, né? Até por estar por fora aí. Você é burro, cara, que loucura. Porque eu me lembro que tinha umas 5, 6 chapas, né? Tinha umas 5, 6 chapas e essa direção, mesmo depois desse ocorrido, se reelegeu. Como é que você pode explicar essa situação e o que aconteceu, afinal, que eles acabaram conseguindo se reeleger mesmo depois dessa situação aí? Eu acho que aquela assembleia lá foi um marco, né? E a categoria ficou extremamente
decepcionada com a direção, ficou contra a direção, porque estava disposta a fazer a greve, era uma greve necessária, né? A direção abandonou o palco e a categoria tirou copos, garrafa na direção. Foi uma coisa jamais vista, né, da revolta da categoria por não ter respeitado, que é um outro princípio, a democracia operária, né? Os espaços de democracia da categoria precisam ser respeitados. Agora, eu acho que a direção se reelegeu, porque no processo que nós estamos vivendo, de muitos ataques à categoria, o tema de ter mais estrutura também para fazer a disputa, e eu acho que a categoria ela fica menos encorajada em alguns momentos de ter uma direção que chame para a luta, porque que a luta sempre é um risco, né? Então tem momentos do acirramento dos governos contra nós e tem uma política da direção de botar medo na categoria. Por exemplo, qual é o argumento da direção quando vem uma assembleia? A categoria vai ter corte do salário. Esse é o argumento. A categoria chega na assembleia e não vota pela greve. Numa eleição também é assim. A direção vai criando uns medos na categoria, vai botando umas dúvidas na categoria, e aí o senso comum é um grande inimigo da consciência política. Então, nós precisamos ter capacidade de superar o medo e o senso comum para que o CEPERS volte, independente de quem for a candidata a presidente ou candidato, mas que tenha uma direção, que saiba cumprir o seu papel, que coloque essa categoria no curso da luta e que a gente retome aquilo que nós perdemos. Nós já tínhamos perdido parte do nosso plano de carreira no passado e depois nós resgatamos. Esta direção hoje, o governo não ouve a direção, os parlamentares não ouvem a direção e a direção não chama a categoria para a luta. Então, ela não tem mais condições de apresentar qualquer política que venha no sentido de representar a categoria para fazer que a categoria seja vitoriosa. Há 3 anos atrás, a categoria ainda tinha um pouco de expectativa com essa direção, que errou naquela assembleia, mas que poderia ainda, a categoria geralmente dá uma chance a mais para a direção. Acho que nesse momento a categoria já sabe que essa direção não tem mais capacidade de representá-la e fazer com que tenha avanços daquilo que são as necessidades básicas da categoria, que são os direitos, que são condições de vida, que é a possibilidade de trabalhar tranquilamente, sem opressão dentro da escola. Eu acho que são várias coisas que nós precisamos traduzir como necessidades da categoria e precisamos apresentar proposta para cada uma delas. Complementando, Sandro, a resposta da Rejane, a tua pergunta, né? Esse dia lá, foi um 9 de setembro de 2015, lá, que foi fatídico, né? Isso. Todo mundo se recorda daquele 11 dia, né? de setembro. Foi 11 de setembro. É mais fatídico. Pior ainda. Pior ainda. O que acontece, Sandro? Essa ideia de nós chamarmos as pessoas que compõem o sindicato, as diferentes correntes e movimentos, é exatamente para ver se a gente consegue conscientizar e que as pessoas não fujam da filiação do sindicato, que elas venham, né? Me parece que desde daquela assembleia, que realmente foi muito feio o que aconteceu lá naquele momento, pessoas, como tu já me relataste, assim, ficaram totalmente decepcionadas naquele momento e já nem se filiaram, se não eram filiados, se eram filiados, se desfiliaram naquele momento, né? E eu acho que é importante a gente conscientizar de que esses colegas retornem para o sindicato e que eles votem contrário à direção, que aí sim a gente vai conseguir tirar eles, né? E eu até queria fazer aqui um tempo que eu devia ter feito aqui no início desse vídeo, né? De que, então, eu participo também da oposição à direção central, como eu disse, eu componho o 20º Núcleo e componho também o movimento que a Rejane participa, que é o MLS, que é o Movimento de Luta Socialista dentro do sindicato, né? Então, eu tenho uma posição e tenho um viés dentro do sindicato, e é bom deixar isso bem claro, né? Senão eu fico criticando a direção central e não digo o porquê, então, nesse momento, eu estou dizendo o porquê, né? Mas, engatando, então, com esse papo, a próxima pergunta, né? Então, aconteceu isso em 2015. Em 2017, que a gente teve aquela greve imensa, de um tempo gigantesco, essa greve tentou ser encerrada em 2 momentos em 2017 também. Foi
8 de novembro, se não me falha a memória, que era um dia de lutas nacional, chamado pelas centrais sindicais, e mesmo assim a direção central tentou encerrar uma greve naquele dia, o que ia ser mais uma coisa muito feia também, né? E depois tentou encerrar mais uma vez, que nós na época conseguimos fazer com que não acontecesse naquele momento, e ela foi encerrada no 8 de dezembro de 2017, né? Ao mesmo tempo, em 2019, foi encerrada do jeito que foi, né? A gente não tinha acordo nenhum, ameaça de corte no ponto sendo cortado, a categoria sendo massacrada, e mesmo assim ela foi encerrada sem um acordo de greve, né? A minha pergunta, então, para a Rejane, também já falando um pouco da Assembleia Virtual, eu achei muito legal a ideia da Assembleia Virtual, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito decepcionado, porque para o número de sócios que nós temos, me parece que a participação foi pequena, foi muito pequena próximo ao número de sócios, né? A minha preocupação nesse momento é que talvez esse restante número de sócios daqui a pouco nem exista tanto assim, porque na minha escola mesmo eu sei de colegas que se desfiliaram e há outros que provavelmente se desfiliaram e nem me contaram, né? Então, a minha preocupação desde 2015, 2017, 2019 é que a categoria esteja debandando do sindicato e esteja ficando aquelas mesmas cartas marcadas da direção central e aqueles da oposição que realmente estão dentro do sindicato por causa da luta, né? E eu queria saber da Rejane, então, qual é a visão dela sobre isso, se ela acha que a categoria está debandando do sindicato, né, ou não, e sobre a Assembleia Virtual, se não foi muito baixa a participação naquele momento. Eu acho que a Assembleia Virtual, ela representou o que já estava acontecendo na Assembleia Presencial. A última Assembleia Presencial, nós tivemos 2.000 pessoas na Assembleia, teve uma outra que foi 1.900 pessoas, e na Assembleia Virtual, 1.500. Então, a gente vai vendo que a categoria cada vez mais vai desconsiderando o sindicato como um espaço de organização e atuação de luta. Então, eu acho que a Assembleia Virtual, ela representou o que está acontecendo na Assembleia Presencial e desse sentimento da categoria de que não adianta vir para uma Assembleia que não vai decidir nada, que vai ter só uma guerra. A categoria tem uma visão de que os seus direitos não estão garantidos, que é mais um dia para recuperar, porque a direção também não assegura nada. Então, a categoria está num processo de desmotivação mesmo na participação do sindicato. Agora, nós achamos que a categoria não pode confundir o sindicato com a direção atual. O sindicato é a nossa ferramenta de luta que nós construímos ao longo da história com a força e a coragem da categoria, porque o sindicato nunca foi nada sem essa categoria, ele é só um prédio. Então, nós achamos que a história do sindicato é a história da categoria. Então, a categoria não pode confundir direção com sindicato. Nós podemos criticar a direção, nós podemos ser oposição à direção, mas nós nunca podemos deixar de defender o nosso sindicato, a nossa ferramenta de luta, porque essa ferramenta é nossa. As direções passam, o nosso sindicato fica e a categoria fica junto também. Então, nós sempre, às vezes nós corremos o risco, inclusive, de muitas vezes a categoria confundir que nós estamos defendendo a direção, que nós estamos defendendo o sindicato. Mas a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com a categoria e com a nossa ferramenta de luta é, sim, da defesa do nosso sindicato, e vamos apresentar uma alternativa de direção para a categoria. Somos oposição declaradamente desta direção, fazemos a crítica política sobre os equívocos que essa direção comete e, inclusive, coisa que não acontecia antes, uma direção que rompe com princípios importantes do movimento sindical e que a categoria simplesmente se sente extremamente abandonada e sozinha. A gente não quer andar sozinho, nós queremos andar juntos. E para andar juntos, nós temos que ter uma direção do CEPERS que olhe a categoria de conjunto, se preocupe com o professor, com
funcionário, com os contratados, com os aposentados, com as direções, como o Felipe disse, estabelecer uma relação com as direções de escola, com o corpo diretivo da escola. Nós precisamos, sim, de um sindicato que tenha o olhar para a categoria, um olhar sindical dos direitos corporativos da categoria, porque o sindicato tem que olhar para os direitos corporativos da categoria, mas o sindicato que olhe de forma humanizada para a categoria e um sindicato que olhe para o conjunto da política do nosso país, porque não dá para iludir a categoria. Ou nós nos movimentamos para derrotar o capitalismo, ou nós vamos só lutar pelas migalhas. E isso não quer dizer que nós não tenhamos que lutar, nós vamos lutar pelas migalhas. Mas junto com isso, nós precisamos fazer uma política geral também, e com o conjunto da classe trabalhadora, poder fazer a superação dessas políticas que estão aí, que é de ataque à classe trabalhadora, que é de ataque ao povo mais pobre. E a professora Regiane, dizer rapidamente assim, que eu já tenho uma certa história, né? Em 83 eu fiz a minha primeira greve, e a minha formação política que eu mais carrego comigo foi as ocupações de prédio de 1987. E eu estou falando isso porque eu vi naquela história 1.720 apartamentos lá no Parque dos Maia que nós ocupamos. Para mim foi a história mais marcante da minha vida, o momento que eu fui mais feliz. E eu vi pessoas, trabalhadores, mulheres, que tinham uma relação extremamente tradicional dentro de casa, que foram para dentro do movimento, se separaram para assumir o movimento, e que depois se transformaram em pessoas, em agentes políticos, né? E eu tenho isso comigo, que nós, assim, eu acho que a esquerda peca um pouco com essa coisa de ter uma vanguarda bem preparada e a retaguarda vem a reboque. Não pode, né? Nós temos que investir nas pessoas que estão na escola, muitas delas vão se transformar em lideranças que nós, né, não apostamos, entende? Então, por isso que eu insisto tanto isso. Por exemplo, a questão de ocupação de prédios em 87 era considerada uma marginalização incrível, né? Hoje o Boulos em São Paulo está perigando ir para o segundo turno e ele vem das ocupações de prédios, né? E outra coisa, ele fez uma live esses tempos, 24 horas fazendo uma live com as pessoas durante a sua campanha, entende? Então a gente tem que fazer isso. Antes a gente não tinha o panfleto, tinha o jornalzinho e tinha a nossa voz. Hoje nós temos essas mídias sociais aí para trazer as pessoas, né? Nós temos que investir nas pessoas. Tem muito colega aí, professor, professora, funcionário, que tem uma liderança incrível que nós temos que investir, né? Nós temos que desmontar essa hegemonia aí que o sindicato quer manter para não mudar. Para mudar, tem que trazer essa gente para tudo para dentro do sindicato. Tem muita gente que tem que vir para dentro do sindicato. Muito bem, eu acho que isso que tu fala é extremamente importante, porque as experiências de luta, como tu citaste, né, a ocupação, como nós também citamos, quando a gente ocupou o CAF, quando a gente foi para frente da Casa da Ieda, essas experiências de luta, que são experiências na prática, elas trazem um aprendizado e mostram também que a coragem da classe trabalhadora, ela pode transpor aí diversos poderes, porque a ideia da sociedade é que o Estado é um poder. Quando a gente consegue fazer esse tipo de luta, ela vai mostrando para a classe trabalhadora que o Estado não é tão poderoso, que a classe trabalhadora também tem as suas armas de luta. E isso é um aprendizado que ninguém tira mais de nós. E acho que a gente também precisa trabalhar com formação sindical e formação política com os nossos educadores. Nós temos gente muito capaz de fazer política, que está lá dentro da escola e que muitas vezes não é chamado com o devido valor para vir fazer a política, para vir pensar a política, para estar à frente da política com protagonismo. A categoria ela pode ser protagonista da sua própria história. Não importa quantos anos tem de categoria, qual é a experiência de luta. Todos nós podemos estar na luta. E obviamente que as experiências de luta, elas fazem um aprendizado. A gente sempre diz, o sindicato é uma escola de solidariedade. E o sindicato, ele pode ser uma escola revolucionária também. Mas tem que ter uma direção que queira
que o sindicato cumpra esse papel. Ah, pois é. É só respondendo o Silvio, ele disse para mim que eu tenho que me associar, né? Eu estava pronto para me associar naquele dia do Pepsi. Eu estava com o documento na minha frente que a minha cunhada tinha. Eu fiz assim, ó. Eu vou pegar o papel aqui, ó. Eu fiz assim, ó. Quando eu vi o resultado que eu estava acompanhando pelo rádio, só segui, né? Mas mesmo isso não quer dizer que eu não vá um dia a voltar, né? A pensar nisso. Mas Não, eu tenho agora que quando a pandemia terminar, quando a pandemia terminar, eu e o Elton, nós vamos te pegar, vamos te levar na análise. Primeiro nós vamos te levar no psicólogo, né? Vamos ter um momento de análise, sim, daí depois a gente te leva para desfiliar. Né? Foi um trauma muito grande, né? Foi um trauma muito grande. Mas assim, nós vamos precisar de todo mundo, viu, gente? Igual eu tenho que ter um cuidado, porque meu canal aqui é um canal independente, né? Então, assim, muitas pessoas seguem aqui. Eu já trouxe pessoas da Seduc também, e agora estou trazendo pessoas do CEPERS de vários segmentos, né? Para ninguém dizer assim, ele está puxando mais para um lado, está puxando mais para outro lado, né? Então, eu procuro dar a voz para todos, né? Até nesse momento eu tenho sentido que o pessoal da Seduc meio que se afastou de mim desde que eu comecei a chamar o pessoal do CEPERS, que eu acho que não tem nada a ver, né? Eu tenho que dar voz para todos, né? Agora, de repente, estão achando já que eu estou puxando mais para um lado, né? Mas então é isso, né? Então você está... tem uns comentários aí, né? Deixa eu falar uma coisa bem rápida aqui. Fala aí, eu moro num condomínio aqui em Viamão. Tem milhares de pessoas que moram aqui. Teve uma eleição agora aqui e foi feita eleição virtual. Não sabia. Eu não sei se tem assim como proteger os dados e tudo mais, mas a eleição foi virtual e todo mundo aqui tinha gente que acompanhou, né, aquela coisa toda. Será que a gente não pode pensar nisso, uma eleição virtual? Claro que tem que ter todo um controle, né? Mas pelo menos para a gente não ficar aí com uma direção que nem você está falando aí, né? E também a gente percebe que muitas derrotas, está na hora de mudar, né? O pessoal está cansado dessas derrotas, aí, então tem que fazer essa eleição nova. Mais ou menos, eu acho que está meio enrolado isso aí. A eleição virtual é uma possibilidade, a direção tem se colocado contra, mas a gente tem que fazer esse debate. A conjunta. Elton, você quer chegar na tua casa? Sim, nessa questão que o Sandro colocou, de que a gente tem essa preocupação aqui no canal do Sandro, quanto projeto dos Três Mosqueteiros, né, e eu conversando com o Sandro, de dar voz a todos os movimentos e correntes dentro do sindicato, né? Então hoje a nossa intenção é convidar todas as correntes. Ao mesmo tempo, quando a gente tem as greves, tem aquelas grandes participações na praça, muitos dos nossos colegas que vão só em greves, esporadicamente, eles veem lá outras bandeiras que não as amarelinhas do CEPERS e a maioria nem sabe o que significa, o que são aquelas bandeiras, né? Então... Não sei não. MLS, SP com lutas, né? Então, eu conversando com o Sandro, sugeri para ele que nós chamássemos as pessoas dos movimentos aqui, né, das correntes, para explicar quais são essas correntes, seus movimentos, quais são os seus projetos, né? Então, eu queria que a Regiane explicasse um pouco rápido. Eu sei que é uma tarefa difícil resumir isso, né? O que é, então, o MLS, que é uma das correntes, um dos movimentos, né? Assim como existem outras de oposição, como o combate classista pela base, assédios, democracia em luta. Existem vários desses movimentos dentro do sindicato. Eu queria que a Regiane tentasse resumir rapidamente assim, o porquê da existência desses movimentos, o que é o MLS, né? Apesar de que num outro momento a gente já quer deixar o convite aqui para a Regiane ou ela indicar outras pessoas para participarem e falarem sobre o movimento, e nós vamos convidar dos outros movimentos também. A gente já teve aqui o Lucas, por exemplo, do Construção pela Base, a gente quer conversar novamente com ele sobre isso. O Comitê de Contratados também, que de certa forma é um movimento dentro do sindicato, né? Então, a tarefa difícil para a Regiane agora é explicar, resumidamente, o que é o MLS e também falar um pouquinho sobre o que é o CSP com lutas, que é lá, então, uma central sindical, como as pessoas, na maioria, conhecem só a CUT, muitas vezes veem a bandeira do CSP com lutas e nem sabem o que era. Hoje a gente teve uma assembleia do CSP com lutas, inclusive, né, participando pelo MLS lá. Então, que a Regiane
resumisse rapidamente, se ela conseguir, né, o que é o MLS, o que é CSP Condutas, para as pessoas já entenderem o que são esses movimentos dentro e acima do sindicato, né? Muito bem, então assim, o MLS, Movimento de Luta Socialista, ele surgiu em um momento bastante duro para nós, quando o governador Tarso estava governando o estado, e nós, que éramos filiados ao PT, tínhamos uma pressão para cima de nós de que nós não podíamos dar ultimatos para governos do PT. E nós entendemos que o papel do sindicato é lutar na defesa da sua categoria e que o nosso papel era, sim, defender a democracia operária, é a categoria que ia decidir se aceitava ou não uma proposta, se ia fazer luta, se ia fazer greve, e que nós não poderíamos ali representar partido dentro do sindicato. Então, nós tínhamos um grupo, né? E esse grupo, então, nós resolvemos fazer uma ruptura com a CUT, porque enquanto nós lutávamos pelo nosso plano de carreira, a CUT dizia que o governo tinha que resolver esse impasse. Quando o governo mexesse no nosso plano de carreira, ia acabar esse impasse sobre a luta do piso nacional. E como nós defendíamos o piso nacional, mas sem abrir mão da nossa carreira, a gente achou que isso foi uma traição para a classe trabalhadora, e nós, isso inclusive foi posição da CUT e do jornal, e nós resolvemos então romper com a CUT, e a partir dali nós criamos o Movimento de Luta Socialista, que é o MLS, que ele tem 3 palavras que para nós são importantes. Não é uma corrente, porque nós não queremos, como diz a Rosa Luxemburgo, né? Nós temos que nos movimentar para sentir as correntes que nos prendem, né? Então nós não queríamos ser uma corrente, então um movimento. Nós achamos que a única forma de nós avançarmos nos direitos é a luta, e nós queremos derrotar o capitalismo e defendemos o socialismo. Então, o Movimento de Luta Socialista tem já um bojo do nosso programa. Este movimento de luta socialista, ele é bastante aberto para as pessoas do movimento sindical e popular. Nós atuamos no movimento sindical, no movimento de mulheres, no movimento negro, no movimento em defesa do povo palestino, mas nós temos efetivamente uma militância maior dentro do movimento sindical. E ele não pede carteira partidária. Por exemplo, nós temos, claro que tem uma linha de corte. Nós, por exemplo, temos militantes que são do PSTU, nós temos militantes que militam no PSOL, nós temos militantes que não estão em nenhum partido. Por que isso? Porque nós achamos que um movimento ele não pode ser ligado a um partido. É verdade. E no dia que esse partido se elege, ele passa a querer dirigir o movimento para não ter resistência às suas políticas dentro do Estado burguês. Então, o nosso movimento, ele não pede carteira partidária, nós temos pessoas que... Isso é uma questão de cunho pessoal de cada um escolher o partido. Obviamente que o nosso programa não permite que um militante de direita esteja militando ali, porque não iria jamais suportar a nossa política socialista de luta e combativa. E nós temos como elementos importantes da nossa política, como, por exemplo, que eu já citei aqui, a autonomia e independência em relação a governos, partidos e patrão, não negociar direito, a democracia, respeitar a democracia operária é um princípio para nós. A democracia interna onde nós estamos, ela é fundamental, porque sem democracia interna, isso não tem como a gente querer dirigir algo que não tenha democracia interna. E nós somos... nós temos como um programa maior e um projeto maior, que é derrotar o capitalismo e defender o socialismo. Assim, sobre o momento atual, professoras, se você tivesse na direção agora, se você é a presidente do CEPES agora, nesse momento, quais seriam as ações que você acredita que
seriam efetivas, né? Porque a gente sabe que essa liminar aí, ela é frágil, né? Acredito que ela não vai muito longe, né? O governo vai recorrer, né? E qual seria o próximo passo que poderia se dar aí que talvez fosse mais efetivo, né? Não interessa pra você, palhaço. Eu acho que se eu hoje estivesse na direção do CEPERS, eu acho que eu faria... A gente sempre comete acertos e comete erros, né? Eu acho que as experiências nos permitem acertar mais. Mas eu acho que este perfil de enfrentamento com o governo a gente manteria. Porque os governos, eles só recuam da sua política se eles estiverem ameaçados da sua reeleição e estiverem sofrendo algum desgaste político. Sem isso, os governos não recuam. Eu, na época que era presidente, eu dizia para a categoria, quando o governo olha pela janela do Palácio Piratini e enxerga lá embaixo uma tempestade, ele se preocupa o que ele vai fazer e como ele vai responder. Quando ele olha para baixo e vê palavras doces e vê uma caracterização do governo de que ele é um menino mimado, ele vê uma campanha dizendo Eduardo Leite, nos ouça. Esse tipo de política, o governo volta para a mesa e começa a fazer decreto e medidas provisórias contra nós. Então, nós achamos, sim, que se nós estivéssemos na direção do CEPERS, nós estávamos hoje na greve sanitária, a categoria estaria com a segurança de não ir para as escolas para fazer o trabalho presencial. Nós estaríamos usando o fundo de greve, o CEPERS tem uma ótima arrecadação, nós estaríamos fazendo uma campanha para garantir que a categoria tivesse o corte do salário. Nós faríamos o que nós fizemos na nossa gestão, que incrivelmente, todas as greves, nós garantimos que o governo não cortasse o salário. Agora o jurídico do CEPERS não ganha uma. Todas as vezes que entra com recurso, o CEPERS perde e a categoria é descontada da greve. Nós continuaríamos com um jurídico corajoso para enfrentar o governo. Então, eu quero dizer que se nós estivéssemos hoje na direção, Eduardo Leite não dormiria, porque nós não íamos fazer o que nós fizemos com a Ieda, acordar ele uma noite só. Nós acordaríamos o Eduardo Leite em vários momentos da madrugada. Nós faríamos uma política de perseguir o Eduardo Leite em todo o estado para desgastar a imagem dele. Se ele fosse para uma cidade inaugurar alguma coisa, nós estaríamos lá. Nós seríamos a tempestade do Eduardo Leite. O Eduardo Leite governa com a tranquilidade de uma direção que não põe um outdoor na rua para dizer que ele está nos atacando, não põe uma nota no jornal para criticar e acusar e denunciar o governo. Então, é um governo que dirige contra a categoria em berço esplêndido. Nós achamos que uma direção não pode dar sossego para um governo enquanto ele quer atacar a categoria. O governo que ataca a categoria não pode dormir tranquilo. Este é papel do sindicato. E a categoria tem disposição e vivacidade para lutar. Ela precisa de uma direção que organize a luta e lhe dê segurança. Um prazer, professor, ouvi-la. Gostei muito das suas falas, eu também vou por aí. Eu acho que o negócio é ter que tacar fogo mesmo, sabe? Toda vez que teve greve no magistério eu fiz, eu já fui até exonerado do Estado, depois consegui voltar, né? Passei 4 anos comendo pão que o diabo amassou, mas não me arrependo de nada, faria tudo de novo. E pessoas que nem você, eu vi a sua atuação, gostava muito e gosto muito da sua atuação. Não estou aqui personalizando, mas nós estamos dando como referência para que as pessoas percebam que nós, para a gente sair dessa armadilha aí do capital, nós temos que lutar, não tem outra saída, é lutar. E eu acho que essa coisa do Eduardo Leite não poder dormir de noite era uma maravilha, porque ele parece um engomadinho que vai lá fazer aquelas lives dele ali, que aquilo ali parece que ele está brincando de governar o Estado, né?
Não, tem que fazer ele não dormir para outro dia Ué, ele tá com a mas cara agora bem... tem um problema, né? E o distanciamento social? Dá um bloco nele aí, Sandro. Eu já questiono a questão da política agora, né? Eu sei que o Felipe faz política aí nesse momento, né? Mas eu questiono um pouco essa situação aí que o pessoal tá saindo pra rua aí para fazer campanha, né? E nesse momento nós estamos brigando para não ir para a escola, para não ter aglomeração, né? Então esse é uma situação que a gente não pode, né, deixar de lado, né? Que está no momento, que não pode ter aglomeração. Mas uma vanguarda pode ir lá na frente do prédio dele com aquelas muvucas, sabe, barulhenta, fazer uma zorra do caramba, sabe? Tinha Vuvuzela. Vuvuzela, né? Fazer um barulho, é isso aí. Lembro que a Ieda ficou indignada, só chutou o portão, se descabelou e todo mundo viu que ela não era aquela coisinha que ela tentava mostrar na televisão, que ela era uma louca desvairada defendendo o capital, e aí ela teve que mostrar a cara. É isso, quando a pessoa é pressionada, ela mostra a cara. Daí a população vê quem realmente aquele governante é. Aquela coisinha pomposa, com gravatinha, todo arrumadinho, aquilo ali é para vender uma imagem. O que está por trás é um cara que quer destruir a classe trabalhadora, acabar, né, com os nossos direitos e quer a gente trabalhando por migalhas. E isso eu concordo com a professora, parabéns pela sua fala, e é isso aí, tamo junto. Eu queria agradecer mais uma vez, então, a Regiane ter aceitado o convite aí e reiterar o convite para um próximo programa, se o Sandro ainda concordar até lá, de trazer mais pessoas, então, do MLS para conversar sobre o movimento em si e de também chamar outros movimentos, né, inclusive os movimentos e correntes ligados à direção central, que quiserem vir participar, a gente vai conversar com eles também, porque o canal do Sandro é um canal independente que quer dar voz para todo mundo dentro do magistério do Rio Grande do Sul e do Brasil, aí, né? Isso. Mas isso que o Sandro colocou, de que de repente a Seduc já não está respondendo muito, é porque eles já passam a te temer de alguma forma, assim, ou de não querer algumas perguntas que poderiam ser feitas, né? Mas... Não, nada a ver, irmão. Primeiro eu quero agradecer, assim, imensamente. Acho que essa conversa que nós fizemos é uma conversa que nos ajuda a fazer a reflexão, que a gente aprende um com o outro. Então, acho que é muito legal, assim, ter um espaço que a gente tenha tanta liberdade, assim, de dizer o que pensa e que possa estar formulando aí, junto com as perguntas de vocês, a gente ir formulando aí as questões. Penso que os espaços de comunicação, que são plurais e abertos, eles ajudam a elevar o nível de consciência da população, o senso crítico. Então, quero parabenizar o programa por isso, pela sua pluralidade, pela sua abertura, pelo espaço que nos permite falar tantas coisas, né, tão à vontade, e que isso ajuda muito aí no debate. Nós queremos aqui dizer para a nossa categoria que está nos assistindo que nós precisamos fazer uma grande parceria para mudar o rumo do nosso sindicato. E nós precisamos fazer uma luta conjunta, todo mundo tem que voltar para o sindicato, quem saiu, voltar, quem está saindo, fique, porque nós vamos precisar de todo mundo para fazer a mudança necessária no nosso sindicato. Dizer também que não há sociedade sem educação. E assim como não há educação sem condições de vida. E há muito tempo o capitalismo vem tirando essas condições de vida, não só dos educadores, como também dos nossos estudantes, do conjunto da comunidade escolar. E nós, enquanto sindicatos, temos que ter a capacidade de lutar contra o capitalismo e também lutar pelos direitos imediatos da nossa categoria. Essa disposição é que nós temos e que, portanto, as transformações estão nas mãos de cada um de nós. Ninguém vai fazer isso por nós. Nós é que teremos que fazer nos espaços que nós temos de luta e também nas eleições do CEPERS. Então, meus companheiros, quero agradecer mais uma vez, dizer que nós estamos à disposição e que o MLS fica bastante agradecido por vocês terem nos convidado. Foi um prazer em conhecer a professora Regiane. Tem uns comentários aqui. A professora Regiane presidente e Elton vice. Olha aí, Elton. Está sendo convocado. O Elton está sendo convocado.
A live bombou hoje, olha. Semana passada eu achei que ia bombar mais, né? Porque eu tinha convidado a presidente atual, né? Mas hoje bombou e bombou bem mais, né? A gente já sabe que faz muito tempo que a direção central não mobiliza muita gente, né? Agradecer a professora Rejane por ter aceito o nosso convite, né? Mais uma vez ao Felipe para complementar os Três Mosqueteiros, ao professor Elton Dornelles, e dizer para o Elton, né, Elton, o Ulisses reclama que não tem live séria, né? Eu acho que é ele que não deixa a live séria, vou ter que falar com ele aí, ó. Eu sei de tu mora, hein? Hoje a live foi séria, ele reclama tanto, né? Mas é isso, então. Agradecer a todos que participaram da live aí e até a próxima. Parabéns, professor. Grande abraço. Tudo de bom, viu? E é que é o presidente do Brasil ali, ó. Eu não mereço isso. Aí, ó. Essa foi boa, essa.